Uma ótima tarde para cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. O Revista Mais começa agora e ficamos juntos até às 4 da tarde. Eu quero mandar um beijo especial para a Júlia, que faz aniversário hoje, que me acompanha nas redes sociais e que acompanha o Revista Mais também. Júlia, um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe cada vez mais e que você tenha muita saúde, porque eu sempre digo o seguinte, o mais importante da vida é saúde. Não só a saúde física, mas a nossa saúde mental, né? Se a gente está bem com a nossa mente, com o nosso corpo, o resto é uma questão de tempo, não é? E olha, no programa de hoje vamos bater um papo sobre a crise financeira. Mas não é uma crise financeira uma crise financeira qualquer. É como falar com a criança sobre a crise financeira. Muitos pais passam muito tempo falando sobre seus problemas dentro de casa, o que é comum, faz parte da vida. Mas os filhos estão ouvindo. E filho, gente, é igual esponjinha, eles absorvem tudo. Então, já nós vamos conversar com Eduardo Cláudio Júnior, que é educador financeiro e vai nos contar, vai nos explicar, vai nos direcionar em relação a esse tema em nosso quadro Seu Bolso, Seu Direito. Também vamos falar sobre a geriatria preventiva com Roseli Nunes. São as duas que vão participar? Só ela, só a Roseli Nunes, é isso? Então, só a Roseli Nunes, que é diretora operacional e sócia do Afeto Centro Dia, e vai nos contar sobre esse tema, que é a geriatria preventiva. A partir de quantos anos a gente tem que começar a se prevenir, né? Porque a própria palavra já diz, prevenção. Não adianta você chegar na idade sem ter prestado atenção no que você precisava fazer. Então, já nós vamos bater um papo sobre esse assunto em nosso quadro Melhor Idade. E ainda hoje tem música de qualidade, ao vivo e a cores aqui no Revista Mais, pela TV Mais. Isabela Guimarães, cantora, vai estar acompanhada da Gabi Alencar ao violão e vai nos presentear com canções lindas aqui ao vivo em nosso Papo Musical. Queria agradecer o look de hoje, o shorts é da Armazém Oficial. Aliás, Bruna, um beijo especial para você, para a Karina, para toda a equipe da Armazém Oficial. É um shortinho, gente. Super confortável. Olha aqui, ó, todo bordadinho. E a blusa é da Que Show Moda. Um beijo para a Karina também. E os acessórios, que são esses brincos que estão aqui todos de Swarovski, é da Alessandra Diana. Olha aqui, tá vendo, ó? Todo de Swarovski. Uso tanto esse brinco, vocês não fazem ideia. Adoro, vai com tudo. Obrigada, Alê, também, viu? Um beijo especial para todo mundo. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre crise financeira. Como falar sobre esse assunto com os seus filhos? Seja bem-vindo, Eduardo. É assim que fala? Isso, exatamente. Eduardo, obrigada por ter vindo, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Olha, eu acho que hoje em dia todas as famílias, em algum momento do dia, devem conversar sobre suas questões financeiras, como pagar determinada conta, como resolver determinado problema. E a gente não consegue falar dessas coisas muitas vezes longe das crianças. E eu tenho uma criança em casa e sei que criança é uma esponjinha, né? Eles captam tudo. Qual a dica que você dá para... De que forma, por exemplo, a gente pode falar com os nossos filhos para que a gente não evite a realidade, mas também não deixe eles ansiosos e muitas vezes constrangidos com determinada situação? Olha, a primeira coisa é o casal conversar antes, separado dos filhos, né? Alinhar algumas coisas, porque às vezes já tem um atrito entre os dois. E se conversar na frente da criança e demonstrar esse atrito, vai ser pior para a criança, inclusive. Sim. Não é que deva esconder a situação, mas alinhar antes o que vai conversar com a criança. E, lógico, falar com a criança não no sentido de assustá-la, mas colocar o que está acontecendo, que de repente está passando por uma situação que algumas coisas que a família estava acostumada a fazer vai ter uma certa restrição, ou procurar formas diferentes de poder fazer algumas coisas que não dependa tanto do dinheiro para poder se adequar à situação. E as crianças, nesse momento, elas são muito criativas. Eu gosto muito de, às vezes, fazer algumas gincanas, por exemplo, falar assim, olha, se tem mais de um filho, o casal, né? Vamos ver quem é que encontra um passeio que, de repente, não precisa de muito dinheiro. Ah, legal então, isso. as crianças vão na internet, então vai achar um parque, um museu, alguma coisa que possa fazer sem gastar muito dinheiro e que a família possa se divertir, né? Porque, nesse momento, realmente, com essa crise financeira, muitas pessoas sem emprego ou um dos cônjuges sem o emprego, afeta muito.
o padrão de vida diminui. Só que o brasileiro ele é muito otimista. Isso é bom por um lado, mas acha que no mês seguinte vai poder recuperar aquela renda e aquele mês seguinte de repente não chega e começa a entrar no cheque especial, começa a entrar no cartão de crédito e vai Aí complicando. trabalha para pagar juros. Exatamente. Então tem que sim falar com as crianças, não de forma a assustá-las, mas colocar que a situação provisoriamente está um pouco mais difícil, que vão ter que reduzir algumas questões e as crianças vão ajudar no processo. Até também colocar como fiscal da luz, fiscal da água, as crianças, para que possa controlar e não tenha desperdícios e a família possa sair dessa situação o mais rápido possível. O que você acha da mesada? Eu acho um instrumento fundamental, a partir já dos 6 ou 7 anos, já colocar, se a família tem condições, não é nem pelo valor, mas é a forma educativa que a mesada pode trabalhar na cabecinha da criança. No começo eu não colocaria uma mesada o mês inteiro, dividiria em semanadas. Tipo R$10 por semana? Por semana, né? De repente pega o valor que pode dar no mês e divide por semana, porque aí a criança controla num período, um período mais curto e fica mais fácil. Depois, conforme ela for crescendo, pode se transformar assim numa quinzenada, numa mesada, que aí ela já vai tendo os conceitos da educação financeira, que ela vai gastar aquilo que ela tem e uma parte disso sempre conscientizar as crianças, aguardar para realizar os seus sonhos. Então, qual é o sonho da criança? Instituir o cofrinho, que também é bem legal, as crianças adoram, colocar as moedinhas lá e aquele dinheiro guardado vai ser utilizado para alguma coisa que ela queira realizar. Entendi. Quem já ouviu dizer aquele ditado, não pega o dinheiro na mão que ele é sujo, né? Os antigos tinham muito esse hábito, né? Minha avó falava muito isso. Cuidado, filhinho, é sujo o dinheiro, não pega na mão, você não sabe quem pegou. Então, muitas vezes as crianças se tornam adultos e têm medo de manusear o dinheiro. A gente estava conversando no camarim isso, né? Então, acho que é importante a criança manusear o dinheiro e esse ditado tomar cuidado como falar. Exatamente. Inclusive, eu estou estudando pós-graduação em educação financeira e o tema desse final de semana, que foi a aula no final de semana, foi exatamente essa questão das crenças limitantes. Que frases você ouvia quando criança que de repente pode estar interferindo no seu hábito e comportamento hoje. Tem então, aquele do rico não entra no céu. Quem é rico não entra nos céus, o dinheiro é sujo, quem é rico não é uma coisa boa. Ou seja, são frases que às vezes a gente fala ou ouviu os nossos pais falando e acaba interferindo no nosso comportamento hoje, se afastando do dinheiro. E o dinheiro é uma energia. Então, se você olha o dinheiro no lado de pode realizar boas coisas, você pode realizar seus sonhos, permitir que você tenha uma condição de vida boa, isso você vai atrair. Atrai. Agora, se você acha que o dinheiro é sujo, que quem é rico não vai entrar no céu, e todas essas outras questões, que o dinheiro nunca sobra na sua mão, né? Então você acaba realmente afastando. A energia é o contrário e o dinheiro acaba indo embora realmente. A pessoa não consegue utilizar bem o dinheiro. Você disse uma coisa importante que eu acho que é fundamental ensinar a criança desde cedo, a poupar, né? Eu acho que, por exemplo, o americano, quando você faz uma pergunta para ele, eu tenho família que mora lá, então é assim, aqui no Brasil eu falo assim, quanto que é a mensalidade, né? A gente pergunta, quanto que é a mensalidade? Você vai colocar teu filho na natação, aí você vai perguntar, quanto custa a mensalidade? Lá nos Estados Unidos é assim, quanto custa a anuidade? Eles querem saber quanto que é o gasto anual, para já fazer o planejamento de quanto que vai se investir. Porque eles pensam até na renda deles anual. Sim. Se pergunta anual, ganha Tudo bem que eles não têm o problema de juros que nós temos aqui no Brasil, né? Exatamente, mas eles sempre fazem essa projeção anual. Você acha que isso é uma boa estratégia para lidar com as crianças? Então, para envolver as crianças nessa questão do hábito de poupar, tem que passar uma coisa antes. O dinheiro é importante para você poder realizar alguma coisa, que são os sonhos. Eu gosto muito de usar a palavra sonho. Então, quando você fala para a criança, olha, se você separar um pouco do dinheiro que você tem como mesada ou um dinheiro aleatório que passa na mão dela, porque um vô sempre dá, uma avó, o pai, a mãe para o lanche da escola, ele separa aquilo constantemente e aí ele vai realizar alguma coisa, comprar um videogame, fazer um passeio, sei lá, qual seja o sonho que
que a criança queira. E aí, quando ela fizer isso a primeira vez, ela vai perceber, puxa, funciona. Deu retorno. Deu retorno. Valeu a pena. E com as próprias... com a própria ação dela. Porque tem uma questão que a gente trabalha em escolas com educação financeira e a gente tem o projeto do sonho que a criança vai realizar lá no final do ano. E aí ela tem que ter o hábito de poupar. E muitos pais o que fazem? Ai, que bonitinho que você conseguiu guardar. Não, mas não usa o dinheiro não, que o papai vai te dar, a mamãe vai te dar. Destruiu tudo. Quebrou. Porque aí a criança vai falar, então não preciso guardar, porque o meu pai e minha mãe sempre vai dar aquilo que eu quero. Entendi. Então tem que deixar. E se ficar faltando só um pouquinho? Aí tudo bem. Aí dá para... Aí até tudo bem, porque você fala, nossa, né, fortalece, fala, poxa, que legal que você conseguiu quase tudo, o papai só vai, a mamãe vai só complementar com um pouquinho. Mas não dá todo o dinheiro. E o pior, tem pai que usa o dinheiro, a mãe pega o dinheiro que o filho estava guardando. Usa o dinheiro do filho. Usa o dinheiro. Ah, eu vou pegar aqui do cofrinho, depois vou devolver. E esse depois não vem. Aí a criança também fica, para que eu vou guardar dinheiro se depois meu papai e minha mamãe... Perde a confiança. Perde a confiança. Então tem todas essas questões que a educação financeira traz exatamente para melhorar essa questão e criar na criança esse hábito. Né? Eu fiz uma oficina outro dia numa escola que era a Árvore dos Sonhos. Né? Só que antes de trabalhar com as crianças isso, eu perguntei... contei a história de um menino que tinha um sonho e o menino queria saber o sonho que a criança tinha. E eu fiquei muito preocupado, porque algumas crianças estavam falando ali, eu quero ter dinheiro. Aí eu falava, mas por que você quer ter dinheiro? Ah, para ser rico, para ter dinheiro. Eu falei, não, mas o que o dinheiro vai te proporcionar? Né? Aí eles ficaram assim. Não sabiam. Não sabiam. Entendeu? Aí alguns falam, não, para ter uma casa legal, para poder viajar, tudo bem, mas muitas crianças... Não sabiam para que serve. Não só para ter dinheiro. Então, provavelmente ouviram o pai e mãe falando que é bom ter dinheiro, não sei o que, mas não o que o dinheiro vai proporcionar, qual o propósito. E aí eu falei do sonho desse personagem e tal, e depois a gente construiu a Árvore dos Sonhos, onde eles desenhavam a árvore, e aí cada um escrevia num papelzinho, numa folhinha, e colava na árvore. Ficou muito bonito o painel, com mais de 100 crianças fazendo. Então, aí você começa a pegar, porque as crianças têm sonhos. Sim, claro. Só que a gente, às vezes, não escuta os nossos filhos. Sim. Né? A gente impõe as coisas e aí é bom ouvir as crianças, porque as crianças têm muito a nos ensinar também. Com certeza. Nossa, olha, eu vou te falar, eu aprendo muito com meu filho, muito. Tem horas que eu fico surpresa, assim, sabe? Eu falo, gente do céu, eu falei que ele é esponjinha, eu acho que toda criança é, criança fica atento, não adianta você falar uma coisa que não é a realidade. Então, esconder que não está numa situação difícil pode ser pior, porque aí a criança vai continuar querendo consumir, tendo as coisas, e o pai e a mãe não têm condição de dar naquele momento. Agora, também tem uma outra situação que eu acho que é legal a gente falar, que é assim, tem muitos pais que dão tudo que as crianças querem, né? O fato não é poder dar, exatamente. O fato é a criança aprender que não é sempre que ela vai ter. Às vezes, eu estou no shopping com meu filho nunca foi uma criança de pedir muita coisa, né? A gente nunca criou ele, tipo, entrou no shopping e compra alguma coisa. Tem família que é assim, tá no shopping, tem uma lojinha de brinquedo, dá uma passadinha lá e compra alguma coisa. Eu não criei meu filho assim, nós não criamos nosso filho assim. Mas, já tiveram momentos em que eu entrei numa loja com ele, eu quero, eu digo, não vou comprar. Mas você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, mas eu não vou comprar agora. É saudável essa questão, porque a criança vai perceber que não é tudo que ela pode. Porque em um momento, se você não puder, o que acontece? Aí cria-se algumas crianças jovens que já começam a ficar revoltados cedo. E falar, mas sempre você me deu e agora você não por que você não vai me dar agora? Né? Então precisa mesmo que você tenha condições financeiras, faça um planejamento. Legal, mas como é que a gente pode fazer isso? Você guarda um pouquinho, eu guardo um pouquinho, a gente vai daqui alguns meses, a gente vai lá e compra. Então faz a criança também dar uma parte, né? Ou se eu fiz isso com meu filho, porque aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Meu filho altamente consumista, aquela coisa. Chegou um momento ele queria uma determinada coisa, eu falei, tudo bem, vai pesquisar na internet. Ele falou, opa, já vou comprar, né? Chegou lá, eu falei, não. Você tem a mesada, aquilo que você juntar, você economizar da sua mesada, no final do mês eu vou pôr o mesmo valor. Nós vamos guardar juntos, então se você conseguir guardar 10, eu coloco 10, se você conseguir guardar 20, eu coloco 20. E o que você economizar na conta de água e luz a partir de hoje, porque ele gostava de banho muito demorado,
a gente vai pegar essa diferença e guardar para você realizar esse sonho que E você deu quer. certo? E deu certo. Que legal. E agora ele dá mais valor. Então ele construiu, dá valor. Eu podia pegar no caso ele queria um notebook, eu podia pegar um notebook e dar para ele? Poderia, mas não teria o mesmo valor. Não teria o mesmo valor. E ele cuida agora muito bem, essa coisa toda. E ele percebeu que são escolhas que a gente tem que fazer. Sim. Eu quero ter tudo, não dá. Então tem que escolher o que eu posso agora, o que eu vou planejar mais para frente, e é assim que funciona. Às vezes eu faço isso com meu filho. Eu mostro... E tem outro detalhe também que eu acho importante. Você explicar para a criança que às vezes o mais legal não é o que o dinheiro pode comprar. Foi aniversário do meu filho agora recentemente, e ele me pediu um joguinho de videogame. E eu disse, filho, eu não vou comprar esse jogo de videogame aqui no Brasil. Aqui está uma fortuna. Um jogo que aqui custa R$200, lá nos Estados Unidos custa 8, 10 dólares. Dá para comprar. E aí ele disse, mas mamãe, eu quero de presente de aniversário. Eu falei, olha, eu vou te explicar uma coisa. A mamãe não vai te dar o presente de aniversário agora. Quando alguém vier dos Estados Unidos, eu peço para trazer o jogo de videogame e você brinca. Mas eu vou te dar uma coisa mais importante que o jogo de videogame. E aí ele, o que é? O que vai ser? Aí eu e meu marido fizemos um cartão com um desenho da família e aí fizemos um caça ao tesouro. Então ele teve que buscar, olha o procedimento, aí tivemos que fazer o caça ao tesouro para ele buscar o envelope, que ele achou que fosse um brinquedo, na verdade, mas não era só um cartão. E aí a brincadeira foi indo, então ele ia, ele procurava, ele ia no quarto até achar que estava dentro de uma caixa o cartão. Quando ele olhou, ele fez assim, só isso? Eu falei, só isso não, filho, isso é muito mais importante que qualquer outro brinquedo. Aí ele veio me dar um abraço, aí ele falou, eu gostei, mamãe. E tá até hoje no quarto dele, que ele grudou na porta do quarto dele. Então ele deu a importância que merecia. Lógico, eu atendo algumas pessoas, algumas famílias, eu vejo o retorno que elas falam, poxa, mas os meus filhos estão acostumados a ir no shopping todo final de semana, a ir na lanchonete, aquela coisa toda, e a gente não está com condições de ir todo final de semana. Sim. Eu falei, troca, vai um fim de semana, mas os outros você vai num parque, faz um piquenique, sim, você mesmo vai ter mais espaço até para brincar, tá mais perto dos filhos. Aí os pais me falam, poxa, foi muito legal, tanto é que os meus filhos nem querem mais ir no shopping, preferem ir mais no parque. Ele quer a companhia dos pais, né? Que é o que você falou, não teve a questão financeira, é o acolhimento, é o carinho, né? Minha mãe sempre disse assim para mim, até hoje, às vezes ela fala, chega Dia das Mães, agora mesmo Dia das Mães, eu peguei e entreguei o presente para ela, esqueci de fazer o cartão. Aí ela fala assim, primeiro o cartão, depois o presente. E eu esqueci de fazer o cartão. Ela, pode ir lá fazer o cartão, não quero saber. Então, acho que da forma como você também coloca a questão do dinheiro, né? Exatamente. Acho importante a criança crescer sabendo que o dinheiro é bom. Uma outra coisa legal da gente falar, que foi algo que eu também vivenciei. Outro dia, meu filho falou, mas mamãe, como é que você ganha dinheiro? Aí eu falei assim, você vai ganhar dinheiro se você fizer o que você ama. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, como assim? Eu falei, é simples assim, Marcos. Se você fizer algo que você ama, a consequência vai ser você ganhar dinheiro. Muito bem, porque tem muitos pais que chegam em casa nervosos, né? De onde você está vindo, pai? Estou vindo do trabalho. Mas por que você vai trabalhar se eu chego todo dia nervoso e tal? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Aí a criança associa o dinheiro com o trabalho, que é ruim, porque o pai e a mãe chegam em casa nervoso. O que vai acontecer nesse processo? Então é bom realmente, vai ganhar dinheiro se você fizer uma coisa que você gosta, com certeza. Vai ser eu acho que legal. É legal a gente pontuar a criança nesse sentido, né? De mostrar para a criança que o trabalho não é um estorvo, não é um peso na vida da criança. E nem dos pais, apesar que muitas famílias vivem isso, infelizmente, né? Mas eu acho que se você puder mostrar o contrário, eu acho que o dinheiro se torna consequência de um trabalho bom. Exatamente, perfeito. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho ou, de repente, contratar o seu serviço para dar uma assessoria financeira para a família, qual o contato? Edward, com W, edward.claudio@dsopabc.com.br. Muito bem. Obrigada, viu? Muito Sucesso para obrigado você. E para você também. Obrigada. Foi um prazer. Foi para mim também. Obrigada. E já a gente volta com mais Revista Mais. Ainda hoje, música de qualidade, hein? Ao vivo. Já, logo após o intervalo.